paz do Senhor, meus amados, bendito seja o nome do Senhor. Quero passar aqui para deixar uma palavra de reflexão para o teu coração, uma palavra que falou muito forte ao meu coração no dia de hoje, a qual eu estava lendo e meditando, e o Senhor falou de uma forma tremenda ao meu coração. Esta palavra está no livro de 2ª Crônica, no capítulo 20, versículo 1. É uma palavra bem conhecida que nos fala sobre o rei Josafá e a grande batalha que ele enfrentou contra os seus adversários, seus inimigos. No capítulo 20 e no versículo 1 nos diz assim a palavra: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon com alguns da montanha de Seir vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo ou temeu e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, dizendo no pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu o que domina sobre todos os povos e reinos da terra? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não abreste para sempre a possessão, a descendência de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste ou fome, nós apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Reclamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela está trazendo um registro de uma grande batalha, tanto espiritual como física, a qual Josafá ele vai enfrentar. Josafá ele agora percebe uma coisa, que uma grande multidão vem contra ele. Só que esta multidão não era como as outras multidões que Josafá enfrentara ao decorrer do seu reinado. Ele percebe que essa multidão é diferente, ao ponto que diz a palavra que Josafá ele temeu esta multidão, ele temeu esta batalha, ele temeu os inimigos que vinham contra ele, porque ele percebeu que os da montanha de Seir, os descendentes de Edom, os Moabita e Amonitas se uniram para ir contra Josafá, para pelejar contra ele. Ele percebeu que os inimigos, alguns que não tinham algo em comum, alguns que tinham indiferença, eles se uniram, esquecendo as suas indiferenças, esquecendo as suas esquisitices, esquecendo as suas broncas, eles se uniram para ir contra Josafá. Josafá percebe que algo está diferente. A Bíblia vai dizer que Josafá ele não se escondeu porque o medo abateu o seu coração, mas ele foi para a casa do Senhor buscar a face do Senhor. Ele apregoou um jejum em todo Judá, chamando a todos a buscar a face de Deus, a buscar o Senhor, a buscar socorro no Senhor. Ele entendeu que aquela peleja não era só para ele pelejar, mas era para Deus ajudar ele a pelejar. Ele vai pedir socorro ao Senhor, porque a Bíblia nos diz que o salmista escreveu que o nosso Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. E a Bíblia diz que ele congrega todo Judá e começa a orar ao Senhor. E a Bíblia nos fala, e lemos aqui, que ele vai colocar em pauta uma promessa que Deus ele tinha delegado sobre a nação de Israel. A Bíblia nos diz que no capítulo 7, versículo 14 de Crônica, Salomão, depois que faz o templo para o Senhor e consagra para o Senhor, mas querendo que Deus aprovasse aquele templo, Salomão ora ao Senhor, e nesta oração Salomão se declara a Deus e a sua necessidade,
a sua dependência e a sua incapacidade de assim dirigir e direcionar a nação de Israel. Ele ora ao Senhor e Deus responde a Salomão, e nessa resposta Deus vai dizer: se o povo que se chama pelo meu nome, esse povo se humilhar, se converter dos seus maus pecados, abandonar tudo aquilo que não presta e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei a sua terra, porque estão postos meus olhos a este lugar, a esta casa, a este povo, e atentos meus ouvidos às orações que são feitas neste lugar, porque eu me agradei desta casa como casa de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus delega esta palavra, e Deus ainda vai falar mais. A mesma fala que Josafá ele pronuncia perante o Senhor foi a fala que Deus delegou a Salomão, dizendo: se vier peste, se vier espada, se vier povo, se vier inimigo contra este povo, e se vós se reunir nesta casa e buscar a minha face, então eu descerei como socorro, eu serei como providência. Então Josafá conhecia bem a palavra. Coisa boa, irmão, é quando o crente conhece a palavra. Coisa boa é quando o crente conhece as palavras proféticas dentro deste livro e usa destas palavras não para chamar a atenção do Senhor, não para que ele venha obrigar o Senhor a fazer alguma coisa, mas para despertar no sentido humano da palavra, para que Deus atente para a nossa necessidade e para a nossa aflição. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá só fez algo que estava registrado. Ele requereu o cumprimento daquela palavra sobre a nação que Deus abençoara. Então a Bíblia vai dizer, irmão, que ele coloca em pauta, e ele vai dizer mais à frente que aquele povo que vinha sobre a nação de Israel era o povo que Deus ele poupou quando a nação saiu do Egito e passou pelas terras dos amorreus, pela terra dos fariseus, e Deus não permitira que Israel passasse pela terra de Moabe, que Israel passasse pela terra de Edom, que Israel passasse pela terra dos Moabitas, dos Amonitas e dos Edomitas, porque eram descendências, não querendo Deus que assim lutasse contra a sua parentela, porque alguns eram descendentes de Ló e outros eram descendentes de Esaú. Então Deus não permitira, e assim poupou aquele povo. Mas agora este povo se levanta contra Israel para tentar vencer a Israel. Só que Deus, irmãos, é um Deus justo. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quem pode ir contra aquilo que Deus chamou como bênção? Não tem como, irmão. O povo estava de cabeça turbada, querendo ir contra a nação do Senhor. A Bíblia vai dizer que assim Josafá orou ao Senhor. E qual foi a resposta de Deus para Josafá? Eu aprendo algo interessante aqui também, irmão, que toda oração Deus ouve, e na hora certa Ele vai responder. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Olha a resposta de Deus para a Josafá. No capítulo 20, no versículo 13, nos diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus velhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, irmão. Eu aprendo aqui, irmão, que Deus sempre tem uma resposta para o nosso momento de angústia. Deus sempre tem uma resposta para nosso clamor e para nossa oração, irmão. Não te preocupe
Você pode até entrar nesta luta, mas a vitória Deus já preparou, Deus já garantiu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós entregamos a nossa luta, quando nós entregamos a nossa batalha ao Senhor, nas mãos do Senhor, nós não temos que pelejar. Deus peleja por nós, Deus guerreia por nós, Deus toma conta da nossa luta, irmão. Com Deus nós somos mais do que vencedor. Olha a palavra de Deus para Josafá e para a nação: não te preocupe, a peleja já não é mais vossa, mas a peleja é minha. Deus está dizendo: não te preocupais, eu vou pelejar, a guerra agora é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu acho doideira, irmão, eu acho loucura na calabadarabacalasubinaio alguém se levantar contra um povo que Deus ergueu, alguém tentar amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Há uma ordem bíblica, há uma palavra profética sobre aquele que está na presença do Senhor. Não pode ser amaldiçoado. Você lembra do capítulo 23 do livro de Números, a qual a Bíblia vai dizer que Balaão tentou amaldiçoar o povo do Senhor, e diz a palavra que todas as vezes que ele foi amaldiçoar, Deus trocou as palavras na sua boca, ele teve que abençoar, porque a Bíblia vai dizer que ele mesmo escreveu dizendo: Deus deu ordem para abençoar, e eu não posso revogar a palavra do Senhor. Deus não viu iniquidade em Jacó e nem transgressão em Israel. Que maravilha, irmão. Deus é o que peleja por nós. Não te preocupe nesta angústia, entrega na mão do Senhor. Deus vai entrar nesta batalha, Deus vai entrar nesta peleja. A Bíblia vai dizer que Deus disse: não vos preocupeis, porque a peleja não é vossa, mas a peleja agora é minha. Eu pelejarei por vós e vós calareis. Louvado seja o nome do Senhor. Era somente o povo agora acreditar na palavra do Senhor, era somente o povo garantir, irmão. Aquela palavra trouxe um ânimo tão grande, um avivamento tão grande sobre a nação de Israel, porque diz a palavra que Deus não disse: não vai para a peleja, não. Deus estava dizendo: eu pelejarei por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu entrarei nesta batalha. A Bíblia vai dizer que o povo foi ao campo de batalha, mas quem estava pelejando por eles era Deus. O que o povo tinha que ter era apenas fé e confiança no Senhor. A Bíblia vai dizer, a Bíblia nos diz que Josafá, ele agora, na garantia da palavra do Senhor, ele vai chamar aqueles músicos, os levitas, os filhos de Asaf e de Jedudum, que havia ali, que eram os tocadores, levitas, irmão, que só iam para o campo de batalha no tempo oportuno para louvar o nome do Senhor. Ele chama os levitas, ele tira o pilotão de frente, que era os armados de escudo com lança, e bota os levitas na frente da batalha. Os que iam primeiro, irmão, eram os primeiros a ser mortos com espada e escudo. E agora vai os levitas com gaita, com fole, com guitarra, com instrumentos de música à frente da batalha. Parecia loucura, mas era a confiança na palavra do Senhor, era a segurança naquilo que Deus falou, irmão. Porque melhor, irmão, melhor coisa é confiar em Deus. Quando Deus fala, Ele garante, irmão. Quando Deus promete, você pode dormir tranquilo, você pode dormir a noite toda, não precisa se preocupar, porque se Deus falou, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai fazer. Se Ele prometeu, vai cumprir. Ele é fiel, irmão. Pode até passar um tempo, mas vai se cumprir para a glória do seu nome, porque Deus cumpre as suas promessas. Então diz a palavra que Josafá coloca os músicos na frente. E qual era o hino de adoração? Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O povo nem parecia que estava indo para o campo de batalha, o povo nem parecia que estava indo enfrentar uma grande multidão, mas o povo parecia que estava indo, irmão, para um culto avivado, porque o povo estava indo adorando ao Senhor, o povo estava indo exaltando ao Senhor. E pela
pela manhã sai o exército de Josafá para o campo de Beraca, aonde estava o inimigo esperando uma grande multidão, e a palavra de Deus era ali até o vale. Ficai parado e vê o grande livramento que o Senhor vos dá hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E vai o povo louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quando o povo chega, irmão, lá na penha e olha para o vale, a Bíblia vai dizer, irmão, que não só havia corpos sobre o vale, porque enquanto o povo caminhava adorando, enquanto o povo ia confiando, enquanto o povo ia acreditando na palavra profética que o Espírito trouxe na vida daquele filho de Zacarias, no meio da nação de Israel, enquanto o povo ia caminhando, enquanto o povo ia marchando, enquanto o povo estava pelo caminho, a Bíblia nos diz que um anjo desce, né, que levava a Zabadau a canto remenécia. Um anjo desce no vale, aonde estavam os da montanha de Seir, aonde estavam os moabitas, os amonitas, e este anjo começa a lançar uma confusão na mente do povo, e um olhou para o outro e disse: você é o meu inimigo, e começou um matar o outro. Os da montanha de Seir começou a matar os moabitas começaram a matar os amonitas, e a Bíblia nos diz que quando Josafá chega e olha para o vale, só havia corpos sobre o vale. Deus entrou na peleja, Deus confundiu o inimigo, Deus fez que o inimigo matasse um ao outro para dar vitória a Israel. Deus neste momento está confundindo aquele que está se levantando contra você. Deus confunde os nossos inimigos, irmão. Deus cega os nossos inimigos. Deus faz os nossos inimigos cair no vale para nos dar vitória. O que nós temos é que crer, acreditar na palavra profética, acreditar nesta palavra que Deus delegou como vitória sobre a nossa vida, acreditar que Deus está pelejando, guerreando as nossas guerras, pelejando as nossas pelejas. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Não te preocupe, Deus já entrou com providência. Te acalma o teu coração, porque Deus está neste negócio, Deus está pelejando. O que Deus quer é que não paramos na caminhada. O que Deus quer é que venhamos marchar, porque a ordem bíblica é marchai-vos. O mar está na frente, mas marcha. Um grande exército está na frente, mas marcha, porque adiante de nós vai o nosso general de batalha, o nosso Deus, o Deus de socorro. A Bíblia nos diz, irmãos, e não eu, que quando o povo chegou e viu aqueles corpos sobre o vale, desceu para o vale. O vale de Beraca era considerado vale de bênção. Aquele dia, aquele vale poderia ser chamado vale da derrota de Israel, vale da miséria de Israel, vale de sangue, mas o vale foi chamado vale de bênção. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquele vale Deus deu vitória a Israel. Israel desce ao vale, além da vitória que Deus deu sobre aquela grande multidão, sobre aqueles 3 inimigos de Israel. A Bíblia diz que quando o povo desce ao vale e chega no vale, havia muito ouro, muita prata, muita veste, havia muitos despojos de guerra, a qual Israel nem guerreou. Deus guerreou, mas abençoou a Israel. Eles ficaram 3 dias recolhendo os despojos, recolhendo ouro, prata, pedras preciosas, veste, tudo que tinha de valioso eles começaram a recolher como despojo de guerra. Alabando calabassaio. Deus vai derrotar os nossos adversários, Deus vai vencer as nossas batalhas e pelejar por nós nas nossas guerras, e nós vamos recolher o despojo da nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Não te preocupa, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esta angústia não vai te matar. Vai para os pés do Senhor, vai para a casa do Senhor, clame a Deus, porque a mão do Senhor está sobre a terra, os olhos do Senhor estão abertos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e te abençoar, os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Clame a Deus, chame a atenção
atenção do Senhor, faça como Josafá, lembre através da palavra aquilo que Deus prometera de fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, e você verá que Deus ele vai te responder. Entra no camando revassaio, entra no teu quarto, clame a Deus, chame a atenção do Senhor, se humilhe na presença do Senhor, como fez Josafá, apregou um jejum na tua vida, um momento de consagração, e com certeza o Espírito do Senhor, ele vai trazer uma mensagem profética, como trouxe ao rei Josafá e a toda a nação de Israel, e Deus entrará nesta peleja, e Deus falará como falou a Josafá: a peleja já não é mais tua, mas a peleja agora é minha, eu pelejarei por vós, eu entrarei nesta batalha, eu sou o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh glória, que Deus te abençoe. Saiba de uma coisa, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.